O Armwind acabou de lançar um sistema operacional de IA, e a maneira mais fácil de explicar é a seguinte: você dá uma tarefa para ele, e ele descobre como realizá-la usando seus aplicativos de verdade. Basicamente, você dá para a IA um computador só dela na nuvem, mostra para ela como fazer uma tarefa uma vez, e a partir daí, ela pode continuar fazendo esse trabalho para você todos os dias, mesmo quando o seu computador está completamente desligado. Ela pode abrir o Gmail, ler e-mails de clientes, entrar no SAP, encontrar um pedido, responder ao cliente, processar documentos, monitorar sites, qualificar leads, mudar entre softwares completamente diferentes e continuar fazendo tudo isso em segundo plano. E o mais interessante é que o software nem precisa necessariamente de uma API. O Armwind quer que a IA use os aplicativos do mesmo jeito que um funcionário humano usaria, realmente olhando para a interface, clicando, digitando e navegando por ela. Agora, eu já sei qual é a pergunta que muitos de vocês vão fazer aqui. Como isso é diferente de algo como o OpenClaw? Porque o OpenClaw já pode dar a um agente autônomo acesso a navegadores, ferramentas, softwares e fluxos de trabalho persistentes. A diferença está realmente em como tudo isso é projetado e para quem é projetado. O OpenClaw oferece aos usuários técnicos um agente autônomo extremamente configurável, que você pode montar com base em modelos, ferramentas, habilidades, APIs, MCP e sua própria infraestrutura. O Armwind está tentando transformar essa capacidade mais ampla em algo muito mais próximo de trabalho digital gerenciado para empresas, onde, em vez de construir o agente, você pode literalmente mostrar a ele como o trabalho é feito. E essa diferença fica muito mais clara quando você realmente vê como o Armwind funciona. O produto se chama Armwind OS. Ele está sendo lançado mundialmente hoje, 26 de agosto. E nós temos trabalhado diretamente com a equipe do Armwind no lançamento e tivemos uma prévia do que eles construíram. Eles descrevem o Armwind como um sistema operacional de IA, embora seja importante entender que ele não substitui o Windows ou o macOS da Apple. A melhor maneira de pensar sobre isso é que cada trabalhador do Armwind recebe seu próprio computador na nuvem, com seus próprios aplicativos, seu próprio ambiente e seu próprio trabalho. Você pode abrir o Armwind no navegador e eles também têm uma versão para desktop e um aplicativo móvel para monitorar, controlar e gerenciar os trabalhadores. Os trabalhadores deles são projetados para operar em Windows, Linux, Android e aplicativos web. O próprio trabalhador é baseado na nuvem, então não depende do seu laptop ficar online. Se você der uma tarefa para ele no escritório e depois fechar o seu computador, o trabalhador continua funcionando. E isso é importante porque o Armwind não foi realmente projetado para perguntas pontuais. Todo o produto foi desenvolvido para trabalho digital repetitivo. A melhor demonstração que eles me mostraram foi o suporte ao cliente, porque isso deixa a ideia óbvia quase imediatamente. Você ativa o modo de ensino e, em vez de escrever um prompt gigante explicando cada possível etapa, o Armwind observa o que você está fazendo enquanto você explica. Na demonstração deles, o usuário pede para o trabalhador abrir o Gmail, passar pelos e-mails de clientes recebidos um por um, entender a pergunta e depois usar o SAP para encontrar as informações necessárias para a resposta. Então o usuário abre um e-mail de um cliente, aponta o nome da empresa e o número do pedido e alterna para o SAP. Acessa o campo relevante do cliente, insere as informações, executa a pesquisa, encontra os dados do pedido e explica que essas são as informações que o funcionário deve usar para responder ao e-mail. É basicamente isso. Você não precisa definir manualmente cada clique. Você não precisa escrever um script para cada tela. O funcionário está observando a interface, ouvindo a explicação e criando um plano de trabalho a partir da demonstração. Depois que o ensino termina, o Armwind compila o que viu em um fluxo de trabalho recorrente. Ele mostra a lista de tarefas que planeja seguir, e então você diz quando deve rodar. Na demonstração deles, eles agendam para as 9 da manhã todos os dias. O cursor começa a se mover sozinho. Ele abre o primeiro e-mail, entra no SAP, pesquisa a conta, obtém as informações e continua com a tarefa. E é aqui que o produto começa a parecer menos um chatbot e mais como colocar alguém num trabalho de escritório. O Armwind diz que o trabalhador também pode pedir informações que estejam faltando quando ficar travado. Você pode interrompê-lo, adicionar instruções enquanto ele está trabalhando e acompanhar um indicador de progresso que reflete o quão bem ele aprendeu a executar esse fluxo de trabalho. A ideia deles é que você o supervisione mais de perto no começo. E à medida que ele vê mais exemplos e lida com mais casos, ele fica melhor e mais rápido no trabalho. Agora, obviamente, essa também é a parte que precisa se provar no mundo real, porque ensinar uma IA um fluxo de trabalho limpo é uma coisa. Dar a ela 200 e-mails de clientes bagunçados, onde metade deles contém exceções estranhas, é outra. Então, eu não trataria isso como um funcionário mágico que faz tudo com um clique que nunca comete erros. O próprio Armwind orienta os usuários a observarem o trabalhador no início e intervirem quando ele precisar de informações. Mas o modelo de interação subjacente é interessante porque basicamente é um treinamento por demonstração. E tem outro ponto importante aqui.
O Warmwind não exige que cada aplicativo exponha uma API. Isso é algo muito importante para as empresas, porque empresas de verdade estão cheias de softwares que nunca foram projetados para agentes de IA. Portais internos antigos, sistemas ERP, painéis de fornecedores, softwares de contabilidade, ferramentas web aleatórias, sistemas legados e interfaces personalizadas que alguém criou há 12 anos e ninguém quer mexer. A automação tradicional geralmente funciona melhor quando cada sistema oferece acesso limpo e estruturado. O Warmwind está tentando contornar isso, fazendo com que o trabalhador use o software da mesma forma que uma pessoa faz, visualmente, com mouse e teclado. O sistema de visão e linguagem deles observa a interface, entende o que está na tela, clica, digita, navega e move informações entre aplicativos. A empresa diz que esse foi um dos motivos pelos quais eles não quiseram construir todo o sistema em torno de modelos de linguagem de uso geral. De acordo com o Warmwind, quando eles testaram modelos de linguagem de última geração para esse tipo de uso contínuo do computador, eles encontraram 3 problemas. O primeiro foi o entendimento visual. O modelo de linguagem pode analisar capturas de tela, mas o Warmwind argumenta que a maioria desses modelos ainda vive fundamentalmente em um mundo onde o texto vem em primeiro lugar, enquanto o trabalho de escritório normal é fortemente visual. O segundo problema foi a velocidade. Eles afirmam que usar modelos gerais de última geração para interação direta com a interface pode levar de 30 a 60 segundos para um único clique, porque o modelo não está apenas clicando. Ele está raciocinando sobre a tela, descrevendo uma ação, e então outro sistema ainda precisa executá-la. E o terceiro problema era o custo. O Warmwind diz que se você tentasse rodar automação de interface contínua desse jeito, usando os principais modelos de uso geral, o custo poderia chegar a cerca de 1.000 a 2.000 euros, ou o equivalente em dólares por hora, o que obviamente não faz sentido para trabalhos empresariais repetitivos. Então eles dizem que se inspiraram mais em robótica e IA incorporada. Em vez de tratar cada tela como mais um longo problema de raciocínio para um grande modelo de linguagem, eles construíram um sistema mais especializado, otimizado para interação visual e tarefas repetitivas. É por isso também que o posicionamento deles está mais próximo de uma força de trabalho digital do que de um assistente de IA geral. Um assistente geral espera que você peça algo. O Warmwind quer que o trabalhador assuma uma responsabilidade. Um trabalhador pode cuidar do suporte ao cliente, outro pode processar faturas, outro pode monitorar concorrentes, outro pode qualificar leads. E essas não são tarefas para serem feitas em 5 minutos. São tarefas recorrentes que continuam rodando em segundo plano e só exigem sua atenção quando há uma exceção, uma decisão ou uma aprovação. Seus fluxos de documentos podem encontrar arquivos, baixá-los, revisá-los, organizá-los e enviá-los para outro sistema. Seus fluxos de processo podem começar com uma solicitação recebida e continuar trabalhando até que a solicitação seja concluída. Agentes de monitoramento podem verificar repetidamente softwares, sites ou sistemas internos e relatar apenas quando algo muda. E trabalhadores de prospecção podem encontrar potenciais clientes ou candidatos, enriquecer as informações, qualificá-los e encaminhar apenas os mais promissores. O Warmwind foi basicamente criado para assumir o trabalho repetitivo de escritório, no qual as pessoas desperdiçam horas todos os dias. Um trabalhador pode cuidar das faturas, outro pode lidar com solicitações de clientes, enquanto outros ficam de olho em coisas como recrutamento, redes sociais, concorrentes ou qualquer outra coisa que normalmente você teria alguém verificando manualmente. A questão não é que toda empresa precise de cada um desses. É que o trabalhador deve operar no mesmo conjunto bagunçado de softwares que um funcionário humano já utiliza. O Warmwind também possui aplicativos nativos que foram projetados para executar ações comuns mais rápido do que quando se depende totalmente do controle visual. Então o sistema não fica preso a clicar em tudo na tela quando existe um caminho melhor disponível. Mas a camada visual é o que permite que ele continue funcionando quando não há API ou integração personalizada. E então, existe a questão da escala. O produto foi projetado para começar com um trabalhador, mas o Warmwind diz que você pode escalar de 1 para 10, para 100, para 1.000 trabalhadores, todos gerenciados na nuvem. É aí que isso começa a ficar mais interessante do ponto de vista de negócios, porque a proposta não é apenas automatizar uma tarefa no navegador. A proposta é transformar um fluxo de trabalho repetitivo de um departamento em uma frota de trabalhadores na nuvem. Cada trabalhador tem seu próprio computador na nuvem, o que também significa que ele não precisa disputar com você o controle da sua máquina. Você não está tentando usar seu laptop enquanto um agente toma o controle do seu cursor do nada. A IA tem um ambiente dela, você tem o seu. A segurança obviamente se torna uma questão enorme no momento em que você começa a falar sobre dar acesso à IA ao e-mail da empresa, sistemas ERP, registros de clientes, faturas, senhas e ferramentas internas. O Warmwind diz que todos os dados dos usuários são armazenados em servidores isolados na Alemanha. Cada ambiente de usuário é separado de todos os outros ambientes. Apenas o próprio usuário pode acessar seus dados e ambiente, e os dados não são compartilhados entre os usuários.
Eles também incluem um gerenciador de senhas integrado e dizem que o sistema foi projetado com foco na segurança empresarial. O material de lançamento deles diz que os usuários podem baixar suas informações localmente e remover a cópia na nuvem quando não quiserem mais que ela fique armazenada lá. Eu ainda trataria isso como afirmações de segurança da Wormwind e não como uma garantia absoluta de que nada jamais poderá dar errado. Porque se uma empresa vai dar a qualquer sistema autônomo acesso a softwares críticos, isso merece uma análise de segurança séria. Também existe o lado da usabilidade, que provavelmente é onde a Wormwind tem mais chances de se diferenciar das plataformas de agentes que as pessoas já conhecem. Eles construíram toda a configuração em torno da ideia de que a interface deve parecer mais um eletrodoméstico do que uma ferramenta de desenvolvedor. Você cria um trabalhador, instala os aplicativos de que ele precisa e então ou dá um prompt a ele ou o ensina. A entrada por voz é suportada então no modo de ensino. Você pode literalmente ir narrando a tarefa enquanto a executa. Se usar a voz for desconfortável, você pode usar texto. E isso parece até simples demais, mas a simplicidade é justamente a aposta do produto aqui. Já existem muitos sistemas de agentes extremamente poderosos. A questão é se um usuário comum de negócios quer aprender a construir um. Wormwind está apostando que não. Eles querem que o contador mostre ao trabalhador como as faturas são processadas. Querem que o gerente de suporte mostre como os pedidos dos clientes são tratados. Querem que o recrutador mostre como os candidatos são avaliados. A pessoa que entende do trabalho ensina a IA diretamente, em vez de explicar o trabalho para um desenvolvedor, que então cria uma automação que depois quebra 6 semanas depois quando alguém muda um botão. Essa é a parte que mais me interessa ver sendo testada de verdade. Porque se o sistema de ensino realmente funcionar em fluxos de trabalho bagunçados e reais, então isso não é só mais um agente com uma interface bonita. Isso se torna uma forma diferente de implementar automação dentro das empresas. Wormwind está sendo lançado com acesso a partir de 24 euros por semana. A empresa diz que isso inclui a capacidade de rodar vários trabalhadores e eles também estão planejando uma versão gratuita bem limitada. Para o lançamento inicial, eles dizem que tem capacidade para 10 mil usuários. Então, se você quiser experimentar, o Wormwind já está disponível hoje em wormwind.com. Eles também publicaram o vídeo completo de lançamento no canal Wormwind OS no YouTube, onde eles entram mais a fundo no produto e mostram mais do sistema real em funcionamento. Vou deixar ambos abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.